Beleza. Então, pessoal, o que eu queria falar com vocês hoje, né? Tivemos aí esses 15 dias de recesso, né, para a gente dar uma descansada e tal, e agora retomando o ritmo, né, das aulas, eu queria justamente, né, assim, que a gente retomasse esse ritmos aqui juntos, né, e recapitulássemos de onde paramos, né, porque o nosso último encontro foi no dia da prova objetiva de vocês, né, e a última aula, assim, teórica que eu dei para vocês foi uma semana antes disso, então vamos botar aí que já deve ter um mês, né, que eu não dou conteúdo novo para vocês, certo? Então acho que seria bacana a gente dar aí uma recapitulada aí, fazer um mapa mental do que nós vimos até, né, do que nós estávamos falando, né, nesse momento, para sabermos aonde paramos e para de onde vamos continuar, tá certo? Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, muito provavelmente vocês não vão lembrar, porque já tem um tempo, né? Mas assim, vocês já podem ver pela plataforma, já podem ter acesso ao percentual de acertos que vocês tiveram na prova objetiva, certo? E aí depois é só ver quanto que a prova vale para fazer a conversão para saber quanto vocês tiraram. E aí, vocês foram bem? Vocês lembram se vocês foram bem, se foram mais ou menos? Foi bem, Isadora? Gabriela não lembra. Gosto da Isadora, eu gosto da Gabi, que a Gabi é sincerona. Você foi mal, Maria Carolina? Que isso? Bem mal? Peraí, Isadora tá falando aqui que acha que tirou 8, mas Isadora, a prova valia 2. Como é que tu tirou 8 numa prova que vale 2, Isadora? Foi bem pra casa. Ah, tá. Pô, se tu tirou 8 na prova que vale 2, então tu foi bem pra caramba, Isadora. Tá vendendo ponto aí, tá distribuindo ponto. Pega, vê quem não foi tão bem assim e doa um pouquinho dos seus pontos para quem tá precisando. Ah, tá. Das 10 questões você acha que acertou 8. Ah, então beleza. Tá ótimo. Então, tá ótimo. É. Não, beleza. Então, assim, para a gente fazer, para a gente recapitular, né, esse conteúdo que nós estávamos vendo até antes das férias, né, eu vou comentar com vocês aqui algumas questões que caíram na prova, tá? Até porque, por meio da correção dessas questões, é também uma maneira da gente fazer uma revisão do que estava sendo falado até o momento, beleza? Né? Mas vamos recapitular aqui. Olha só. Depois, né, que nós encerramos aquela parte do estudo de anatomia e fisiologia humana, que foi o que nós começamos a ver, né, lá em fevereiro, na volta às aulas, nós demos início ao estudo da genética, ok? A genética... Opa, é que eu esbarrei na câmera. Beleza. Nós demos início ao estudo da genética. E como eu comentei com vocês, a genética ela é a ciência biológica que estuda os genes e a hereditariedade, certo? Que é o mecanismo de transmissão dos genes ao longo das gerações, certo? Bom, antes de nós começarmos a falar dos fundamentos da genética propriamente dita, né, nós tivemos que voltar em alguns conhecimentos a respeito de biologia celular, que foi algo que nós estudamos lá na primeira série, 2 anos atrás, mais especificamente sobre os estudos de divisão celular. Né? Por quê? Porque, assim, a genética mendeliana, que é a base, né, da genética moderna, que foi o que a gente viu na sequência, eu vou falar aqui de novo do Mendel, né, a interpretação atual das leis de Mendel, ela se dá muito por conta do entendimento dos fenômenos que acontecem, dos eventos, né, moleculares que acontecem durante o processo de divisão celular. Então, nós começamos, né, a falar de genética por meio do estudo da divisão celular e depois de falarmos de divisão celular, aí sim, né, nós entramos
na genética mendeliana, que foi onde nós paramos, né? Nós falamos da primeira e da segunda lei de Mendel e iremos, né, dar prosseguimento a partir daí. Então, só recapitulando aqui alguns conceitos importantes. Vamos lá, sobre divisão celular. Sobre divisão celular, nós vimos que há dois tipos de divisão celular, que é a mitose e a meiose. Okay? Quais são as diferenças básicas aí entre uma e outra? A mitose é uma divisão celular no qual uma célula-mãe dá origem a duas células filhas com a mesma quantidade de cromossomos da célula original e com as mesmas informações genéticas dessa célula-mãe. Beleza? São células clone, no caso. Então, numa divisão mitótica, né, uma célula, por exemplo, que tem 10 cromossomos, ela vai dar origem a duas células com 10 cromossomos cada, certo? E geneticamente idênticas à célula que deu origem. Essa é a mitose. Né? Já a meiose, ela é uma divisão reducional. Na meiose, uma única célula-mãe dá origem a 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula original. Né? Então, nesse exemplo que eu dei, né, uma célula que tem 10 cromossomos, se ela entrar em divisão meiótica, ela vai dar origem a 4 células com 5 cromossomos cada. Cada uma vai ter metade do número de cromossomos da célula que deu origem. E, além disso, essas 4 células, né, que resultam de uma divisão meiótica, elas também não são geneticamente iguais à célula que deu origem. Não só porque a quantidade de cromossomos é reduzida à metade, mas é porque há uma mistura, né, de material genético entre os cromossomos homólogos duplicados, fazendo com que cada uma dessas 4 células seja geneticamente única, né, embora parecidas. Né, serão parecidas porque foram todas originadas da mesma célula, mas não serão geneticamente iguais. Cada uma delas vai ser geneticamente única, certo? Vamos lá, finalidades. Né? Para que serve a mitose e para que serve a meiose? Né? No caso da mitose, uma das, né, grandes funções da mitose é, no caso dos organismos multicelulares, né, como nós, né, ser a divisão utilizada no desenvolvimento embrionário. Okay? No momento que ocorre lá a fecundação entre os gametas, forma-se a primeira célula daquele novo organismo, a célula ovo ou zigoto, certo? Essa célula ovo, ela entra ininterruptamente em mitose, aumentando o número de células, né? Uma célula viram 2, 2 viram 4, 4 viram 8, 8 viram 16, 16 viram 32, 32 viram 64, 64 viram 128, e assim progressivamente, certo? Aumentando o número de células naquele embrião que está se formando, e a partir daí, depois, né, dessas primeiras etapas do desenvolvimento embrionário, que consiste nesse aumento do número de células, vai começando ali um processo de diferenciação celular, aonde cada grupo dessas células vão depois originar os tecidos, órgãos e aparelhos, sistemas, né, daquele indivíduo novo que está se formando ali. Então, o desenvolvimento embrionário é uma função muito importante da mitose, ok? Né? É por conta da mitose também que os organismos crescem, beleza? Né? Durante a nossa fase de crescimento, digamos assim, nós crescemos em tamanho por conta do aumento do número de células na nossa massa corporal que ocorre, né, por conta das células que ainda estão em divisão, beleza? Né? A mitose, ela pode servir também para regeneração de tecidos lesados. Né? O que acontece? Células que têm a capacidade de se dividir, né, de fazer a divisão celular, são as chamadas assim células embrionárias ou células tronco, beleza? Né? Num tecido adulto, nem todas essas células daquele tecido ainda mantêm essa capacidade de divisão, beleza? Quando o indivíduo torna-se adulto, nem todas as suas células mais precisam se dividir. No entanto, algumas ainda conseguem manter essa característica que nós vamos chamar de característica embrionária. Tá? Então, em tecidos cujas células ainda têm essa característica embrionária, a mitose pode ser utilizada para regenerar um tecido lesado. Beleza? Quando o tecido ele sofre alguma lesão, morrem algumas células, e aí
por meio da mitose se restabelece o número original de células e processo também conhecido como cicatrização ou regeneração. Beleza? Né? A mitose pode ser utilizada para isso também. E nos seres eucariontes unicelulares, como os protozoários, por exemplo, né, e também algumas algas e alguns fungos, a mitose ela é o processo de reprodução. Né? A partir do momento que um protozoário se divide, dando origem, né, a dois novos protozoários, ele já está se reproduzindo, tá certo? Eu até comentei com vocês que o que ocorre, por exemplo, com as bactérias, né, não é correto chamar de mitose. A gente diz que é a bipartição, divisão binária, cisparidade, são outros nomes que nós damos para a divisão celular que ocorre nas bactérias, que as bactérias elas são seres procariontes, né, e a mitose ela é entendida majoritariamente como um processo de divisão do material nuclear, tá? Além do mais, né, as bactérias elas têm um único cromossomo, então não acontecem os mesmos eventos que ocorrem numa mitose, né, numa célula eucarionte. Então, a divisão celular bacteriana dos procariontes, né, incluindo as árqueas também, a gente não diz que é uma mitose, a gente diz que é uma divisão binária, uma cisparidade ou uma bipartição, tá certo? Né? O fenômeno é bem mais simples, né, nos procariontes do que nos eucariontes. Bom, então essas são basicamente as funções da mitose. Já dentre as funções da meiose, a principal, né, que a gente destaca aqui é a produção de gametas, beleza? Né, o processo de gametogênese, né, que aí a gente pode também diferenciar, a gente chama de ovogênese, o que acontece, né, nas fêmeas, e espermatogênese, que acontece nos machos, é um processo que ocorre por meio da divisão meiótica, beleza? As células gaméticas, as células que vão dar origem aos gametas, né, o processo, né, dentre outros eventos que vão acontecendo para maturar esses gametas, mas o processo de divisão celular que está acontecendo ali é um processo de divisão meiótica. Okay? Não é difícil da gente entender o porquê disso. Olha só, nos organismos que se reproduzem por reprodução sexuada, não é a união de dois gametas que dá origem ao novo indivíduo? Né? Então, se aquela espécie é uma espécie que tem 10 cromossomos nas suas células, não faria o menor sentido os gametas também terem 10 cromossomos, que aí na hora que um gameta juntar com o outro ia dar 20, certo? Né? Se aqueles dois gametas vão se juntar para formar um novo indivíduo com 10 cromossomos nas suas células, então cada gameta tem que trazer 5 cromossomos, beleza? Né? Então, por isso que nas nossas células gaméticas, o número de cromossomos ele é reduzido à metade. Tá? Nós aqui, por exemplo, né, seres humanos, Homo sapiens, né, nós temos 46 cromossomos em cada uma das nossas células somáticas. Beleza? Nos nossos gametas, né, nos espermatozoides, no caso dos machos, e nos óvulos ou ovócitos, no caso das fêmeas, tem 23 cromossomos cada. E aí, né, quando o óvulo e o espermatozoide se juntam, forma a nossa primeira célula, o nosso cigoto, que aí esse sim vai ter 46 cromossomos. Ok? Sempre bom lembrar também que os cromossomos eles estão sempre organizados em pares, tá certo? Né? Então, se nós temos 46 cromossomos, esses 46 cromossomos eles estão organizados em 23 pares, tá certo? Dois cromossomos que estão no mesmo par têm um nome que dá para isso. Qual que é? Alguém lembra? Importante a gente saber. Quando dois cromossomos estão no mesmo par, eu digo que esses dois cromossomos são o que um do outro? Quando antes de botar para gravar, eu tava falando besteira aqui, tava todo mundo escrevendo no chat, né? Aí eu faço pergunta séria, fica todo mundo quieto e tá gravando agora, né? Vai deixar o professor no vácuo, ainda vai deixar registrado que deixou o professor no vácuo. Ah, obrigado, Gabriela. Não lembro isso, pelo menos não me deixou no vácuo. Não, Bruna, não ouvir não é válido. Não ouvir não é válido, porque olha só, não está com problema de áudio nenhum aqui que eu estou vendo. Então, se tu não ouviu, é porque você não estava, né, prestando atenção aqui. Prefiro a resposta da Gabi, não lembro. Né, que aí ela mostra para mim que ouviu, só que não sabe do que eu estou falando, é meu irmão. Então, a Isadora agora, kkkk,
Eu não sei isso não, professor. Obrigado. É para isso que eu estou aqui, Sadora. Né? Se você já soubesse disso, a minha função aqui seria completamente inútil. Beleza? Né? Ah, tá. Tá bom. É porque você estava, Bruna, falando aqui, é porque você estava colocando o fone. Então tá bom. Então eu vou falar de novo e tento ouvir dessa vez. Tá vendo? Mas, Isadora, é justamente pelo fato de você não saber disso que eu estou aqui. Né? Se você já soubesse, para que você precisaria assistir minha aula? Né? Você está assistindo minha aula justamente para aprender sobre esse assunto. Eu estou aqui para te ensinar sobre esse assunto. Né? Mas, enfim, Bruno, eu estava falando a respeito do fato, né, dos cromossomos estarem organizados em pares, numa célula, né? E eu falei que a esse par de cromossomos, né, dois cromossomos que pertencem ao mesmo par, tem um nome, isso. Aí eu perguntei para a galera, né, qual é esse nome. Aí primeiro me deixaram no vácuo, depois Gabi, sincerona, veio aqui e falou que não lembra, né? Isadora, mais sincerona ainda, falou que não sabe nada disso, né? Que não sabe disso. E aí, você falou que não estava ouvindo. Então, agora que você ouviu, Bruna, você saberia dessa resposta? Ah, tá. Também não sabe. Muito bom, muito bom. O nome que se dá a isso é cromossomos homólogos, tá, gente? São os cromossomos homólogos. Quando eu digo que um cromossomo ele é homólogo do outro, né? Eu quero dizer que eles estão no mesmo par, beleza? São dois cromossomos no mesmo par, tá certo? Né? Então, o que que acontece? Cada ser parental, né, numa reprodução sexuada, contribui com um cromossomo homólogo de cada par, né, no material genético do indivíduo que está se formando, beleza? Né? Vem 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe, esses 23 cromossomos, né, de cada pareiam, né, e formam os 46 cromossomos organizados em 23 pares de cromossomos homólogos. Tá bom? Bom, ainda sobre essa questão da ilusão. Aprendeu agora, Isadora? Aprendeu agora? Diz para mim aí. Aê, muito bom, muito bom. Aprendeu, aprendeu. Então, ó, futuro, né, quando te perguntarem assim, mas como é que é o nome, né, que se dá para aqueles dois cromossomos que ficam no mesmo par, tu vira e fala assim, são os cromossomos homólogos. Entendeu? Tu manda essa para a pessoa aí, tu vai tirar a onda, beleza? Pois bem, mas voltando aqui, né, ainda sobre essa questão das divisões celulares, né, como é que pode, na mitose, né, uma célula dar origem a duas células com a mesma quantidade de cromossomos, e como é que pode, né, na divisão meiótica, uma célula dar origem a quatro, mas com metade do número de cromossomos, né? Tá parecendo que tem cromossomo demais nisso aí, certo? É como se eu tivesse, sei lá, R$ 10 e emprestasse R$ 10 para dois amigos na mitose, ou se eu tivesse R$ 10 e emprestasse R$ 5 para quatro amigos na meiose. Né? Parece aí que as contas não estão batendo. Né? Mas é nesse momento, tá, que a biologia e a matemática entram em conflito. Quer deixar um matemático maluco? Né? Pergunta para Guto ou para Jaime. Né? Como é que pode? Porque a biologia, gente, é a única ciência aonde divisão multiplica, certo? Como é que as células se multiplicam? Se dividindo. Pergunta para o professor de matemática como isso é possível e veja seu professor de matemática entrar em parafuso. Ele já sabe o Thanos? Vocês já assistiram Os Vingadores? Vocês gostam dos Vingadores? Filme. Né? Sabe quando o Thanos ele olha, né, para o Homem de Ferro e fala assim, impossível. É o professor de matemática falando para o professor de biologia nesse momento. Você é de exatas, Isadora? Né? Então diz para mim, Isadora, como é que é possível uma célula se multiplicar se dividindo? Como isto é possível? Matematicamente impossível, mas biologicamente possível.
Aí, ela vai continuar. Vamos lá. Matematicamente impossível. Mas se pensar direito... Vai lá, conclui. Eu achei que ia haver uma conclusão depois disso, né? Porque ela botou assim, matematicamente impossível. Mas se pensar direito, se você for pegar uma coisa e multiplicar... tem mais aí. Ela mesmo você vai ter que dividir. Pera aí. Se você for pegar uma coisa e multiplicar, ela mesmo você vai ter que dividir. Gostei da tua linha de raciocínio, Isadora. Vou falar que eu gostei. Vou falar que eu gostei. Pelo número de vezes que você quer que ela seja multiplicada. Opa! Ah, olá, o Giovanni colocou aqui assim: a realidade é que cada célula se transforma em duas antes de dividir. Não é a célula, não, Giovanni. Não. Não é a célula, não. Tá? A Bruna botou aqui falha na matriz. Não tem nada de falha, não, Bruno. Isso é justamente o contrário, é a perfeição da natureza. Né? Olha lá, o Giovanni falou que a célula vira duas antes de dividir. Não, na verdade, não é isso. Não é que a célula vira duas. Né? O que vira dois, na verdade, é o DNA da célula. Aí, de novo, vamos voltar lá nas aulas de bioquímica do primeiro ano. Antes da célula entrar em divisão, existe, né, um processo chamado replicação do DNA. O que é isso? A replicação do DNA é justamente quando a célula multiplica a quantidade de DNA no núcleo dela. Né? Lembra lá que a gente falou? É a replicação semiconservativa. Né? A molécula de DNA, que é formada por uma dupla fita, ela tem momentaneamente a fita dela desfeita, certo? Cada uma das fitas serve de molde para a produção de uma nova fita, né? Vai obedecendo aquele pareamento, adenina com timina, citosina com guanina, né? Agnaldo Timóteo Gal Costa, Agnaldo Timóteo Gal Costa, coisinha gostosa, te amo, né? A TCG, beleza? Né? Obedecendo essa regra de pareamento. E aí, ao final disso, duas novas moléculas de DNA são feitas. Esse é resultam desse processo de replicação. Beleza? Né? Esse é o processo de replicação do DNA. A replicação do DNA, ela ocorre instantes antes da célula entrar em divisão. Então, antes dela fazer a divisão celular, ela multiplica a sua quantidade de DNA. E aí depois ela divide essas duas cópias do DNA, vai uma cópia para cada uma das células, né, que estão se formando, resultado, duas células com a mesma quantidade de DNA da célula anterior. Então, né, como é que as células conseguem se multiplicar se dividindo? Né? O que está ocorrendo aí, na verdade, é uma divisão do material genético da célula. A célula está dividindo o seu material genético e, como consequência disso, você tem uma multiplicação do número de células. Entenderam? A célula divide o material genético e, depois de fazer essa divisão do material genético, ela multiplica, né, em quantidade de células. Sacaram? Então, assim, lendo aqui, ó, vou ler de novo o que a Isadora colocou aqui, ó. Peraí, deixa eu subir a conversa aqui no chat. Né, se você for pegar uma coisa e multiplicar, ela mesmo você vai ter que dividir pelo número de vezes que você quer que seja multiplicado. Isadora, isso aqui está perfeito. É exatamente isso. Olha só. A célula ela vai pegar a coisa que ela quer dividir e vai multiplicar, que é o material genético dela. Ela tem que dividir o material genético dela e aí ela vai e multiplica pelo número de vezes que ela quer que seja multiplicado.
Ela quer gerar duas células e ela vai gerar duas moléculas de DNA. Perfeito, Sadora. Perfeito, Sadora. Perfeito, perfeito. Beleza? Parabéns, parabéns. Mas assim, gente, brincadeiras à parte, é exatamente isso que acontece. Né? Lembra lá, ó, quais são as fases de um ciclo celular? Estou indo mais atrás ainda agora. Lembra que a gente falou que tem a fase antes da célula, quando a célula não está em divisão, a célula está numa fase que é a chamada intérfase. Beleza? Intérfase. É o nome que se dá para a fase em que a célula não está se dividindo. Tá? E essa intérfase ela é dividida em três momentos. O primeiro momento é o chamado G1, né? A letra G vem da palavra inglesa gap, né? Intervalo, beleza? Né? No período G1 é quando a célula faz o que ela tem que fazer, né? Então ela, né, faz metabolismo, sintetiza proteína, sintetiza RNA, não necessariamente nessa ordem, né? Cresce em tamanho, enfim, exerce o metabolismo dela. Quando termina o período G1, entra o período ou fase S. Essa fase S, a letra S, vem da palavra síntese, que significa produção. Na fase S é o momento em que ocorre a replicação do DNA. Então, nesse momento, né, durante a fase S, é quando a célula pega o DNA dela, faz esse processo de replicação, certo? Né, separa lá a dupla fita da molécula de DNA, usa cada uma das fitas sozinhas como molde para a produção de uma nova fita, e ao término ela está com duas moléculas de DNA iguaizinhas umas às outras. Então, ao final da fase S, a célula está com o dobro da quantidade de cromossomos que ela tem normalmente. Beleza? E aí, depois da fase S, tem uma outra fase da intérfase, que é a fase G2, né? Que é quando a célula somente sintetiza algumas proteínas e substâncias necessárias para a divisão celular. Aí, depois da fase G2, aí sim a célula entra em divisão. Ok? Né? Então, é por conta disso que na mitose, por exemplo, a célula consegue dar origem a duas células com a mesma quantidade de cromossomos da célula que deu origem, multiplicando, né, replicando o DNA antes de fazer a divisão. Ok? Né? E na meiose, o que vai acontecer? Na meiose, você tem essa replicação do DNA, sim, ok? Porém, essa replicação do DNA ela acontece uma única vez, seguido de dois processos consecutivos de divisão, que é a meiose 1 e a meiose 2, ok? Então, replica uma vez, divide e depois divide de novo. Resultado final, né? 4 células com metade do número de cromossomos da célula original. Entenderam por quê? Entenderam a lógica disso? Sacou? E aí? Entendeu agora, Isadora? Boa. Você estava certa na sua explicação, Isadora. Sua explicação foi uma boa explicação. Beleza, Gabi? Também. Beleza. Né? Então, vamos lá, gente. Então, para quem não conseguiu entender bem, segue acompanhando aí a explicação. Né? Sobre os eventos que ocorrem na mitose e na meiose, né, nós vimos que nós dividimos, né, assim, didaticamente, os citologistas, eles classificam os eventos que ocorrem na divisão celular em 4 fases. Né? Por que eu digo que é uma coisa didaticamente feita pelos citologistas? Porque a divisão celular é um processo contínuo. Okay? Quando a célula entra em divisão, ela, né, não para até que a divisão esteja totalmente completa. Mas aí, como ao longo dessa divisão você tem vários eventos que vão acontecendo aí, né, os biólogos, eles, né, didaticamente criaram 4 fases para a divisão celular, de acordo com os eventos que acontecem. A primeira fase, vamos falar da mitose primeiro. A primeira fase da mitose é
a chamada prófase, né? A primeira fase da divisão mitótica. Na prófase ocorrem os seguintes eventos. Primeiro, a carioteca se desfaz. O que é a carioteca mesmo? A carioteca é a membrana nuclear. Beleza? A membrana do núcleo ela se desfaz. E aí o material genético, né, o material nuclear, ele se dissipa no citoplasma. Ok? Né? Segundo, ocorre a condensação dos cromossomos. Né? Por quê? Os cromossomos eles se tornam mais curtos e grossos, né? Para facilitar a separação deles depois, né? Para facilitar com que vá a quantidade correta de fragmentos de DNA para as duas células que vão se formar, para não correr o risco de ir mais para um lado, mais para o outro. Né? Os cromossomos, aqui eu já conversei com vocês, os cromossomos, eles, quando não estão condensados, eles são muito finos, né? Tanto que não dá nem para ver com o microscópio, dá para a gente ver o cromossomo quando ele não está condensado. Então, antes da divisão celular, né, o cromossomo, no início da divisão celular, ele começa a enrolar sobre ele mesmo, né? E aí ele fica mais condensado e assim facilita essa divisão. Tá? Então, você tem a condensação dos cromossomos, o desaparecimento da carioteca e você tem o início da formação do fuso mitótico, que é aquela rede de microtúbulos de proteína, né, que vão cortar a célula de uma... Cortar não, assim, que vão se ligar, né, por meio dos centríolos de um polo ao outro da célula, que é essa rede de microtúbulos que vai ter o papel de pegar e depois separar os cromossomos. Eles começam a se formar na prófase. Então, ó, de novo, condensação dos cromossomos, desaparecimento da carioteca e início da formação do fuso mitótico. São os eventos que ocorrem na prófase. Né? Depois disso, nós temos a metáfase. Metáfase, o que acontece? Esse fuso mitótico já está formado, tá? E aí as fibras do fuso, elas capturam os cromossomos homólogos pelas cromátides e alinham os cromossomos no meio da célula. Beleza? Por isso metáfase, né? De metade. Os cromossomos ficam alinhados no meio da célula. Terceira fase é a anáfase. Na anáfase, os cromossomos são puxados pelas fibras do fuso para os polos da célula. Beleza? Por isso que eles têm que ser alinhados antes, né? Alinha, depois puxa, né? E divide. E essa é a anáfase. Okay? E por fim, nós temos a telófase, que é a divisão que é a fase da divisão que vai acontecer o contrário do que aconteceu na prófase. Na telófase, os cromossomos vão se descondensar e a carioteca vai se refazer. Nesse momento, a célula está com 2 núcleos, um em cada polo dela. Né? E aí, por fim, nós temos a divisão citoplasmática, que é a citossínese, beleza? Que por meio do estrangulamento da membrana plasmática, o material citoplasmático se divide e, duas novas células se formam a partir daí. Então é isso. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Ok? Tá? Essas são as fases da prófase. Pois bem, na meiose, o nome das fases, ela é o mesmo, tá? Porém, mais especificamente na meiose 1, a meiose 2 é igualzinha à mitose, tá? Mas na meiose 1, sobretudo na prófase 1, você tem alguns eventos diferentes. Porque o que acontece? Agora há pouco, estava falando para vocês que na meiose, além, né, de formarem 4 células com metade do número de cromossomos da célula-mãe, falei também que cada uma dessas células tem uma informação genética única. Beleza? Elas não são geneticamente todas iguais, diferente da mitose. Tá? Porque o que acontece? Tem um evento que ocorre na prófase 1, da meiose 1, tá? Chamado crossing over, tá? Ou permutação, que é o evento responsável por essa troca de material genético entre os cromossomos homólogos vizinhos. Tá? E aí, todos os eventos que marcam a prófase 1, que são até subdivididos, né, em 5 subfases, que é plóteno, diplóteno, paquíteno e zigóteno, né,
todos esses eventos, eles são feitos para que haja essa troca de material genético entre os cromossomos da célula vizinha. Então, na prófase 1, o que vai acontecer? Na meiose. Além do desaparecimento da carioteca, da condensação dos cromossomos, esses cromossomos eles vão ser unidos uns aos outros, tá? Por um complexo de proteínas chamado complexo sinaptonêmico, que vão proporcionar, a chamada... ai, meu Deus, vou fugir a palavra aqui agora. Sinapse cromossômica, vão proporcionar a chamada sinapse cromossômica, vão deixar os dois cromossomos bem juntinhos, assim, uns aos outros, tal como um zíper faz um flecha quer, ok? E aí, o que vai acontecer? Você tem aqui dois cromossomos homólogos, cada um constituído por duas cromátides, certo? O que vai acontecer? Uma cromátide vizinha desse aqui, essa cromátide aqui, ela vai perder uns pedaços dela que serão soldados por essa cromátide aqui, beleza? E aqui embaixo a mesma coisa, legal? Elas vão se cruzar e aí depois o complexo sinaptonêmico vai se desfazer e elas vão se separar. Então o que vai acontecer? Essa cromátide aqui vai levar um pouquinho dos genes presentes nessa, assim como essa também vai levar um pouquinho dos genes presentes nessa. Então eu vou ter aqui 4 cromátides, cada uma com uma informação genética única. Embora parecidas, porque estão vindo de uma única célula, da mesma célula. Mas cada uma vai ter a sua informação genética única. Beleza? Esse é o crossing over. Ok? Uma outra diferença também ocorre na metáfase da meiose. Na meiose 1, a metáfase agora, ao invés de separar as cromátides, ela vai separar os cromossomos homólogos, ok? Porém, ainda duplicados. E aí depois vem a anáfase, que vai puxar cada um para um lado, telófase 1 novamente, e aí vão se formar duas células, certo? Cada uma carregando um cromossomo homólogo duplicado da célula original, e aí essas duas células vão entrar juntas num novo processo de divisão celular, que é a meiose 2. Beleza? E aí, resultado final, 4 células, com essa metade do número de cromossomos da célula que deu origem, e cada uma delas com o seu a sua respectiva informação genética única. Ok? Para fechar essa revisão sobre meiose e mitose, deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. Um instantinho. YouTube. Meio lenta a internet. Acho que
Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Tá aparecendo aí para vocês a janela do vídeo? Ainda tá ainda. Apareceu agora aí? Agora tá, né? Vou botar aqui, ó. Essa animação aqui mostra os processos da mitose. E aí tem uma outra animação, que é essa aqui, que ainda está carregando, que mostra a meiose. Ok? Preste atenção nessas animações e perceba as diferenças. Beleza? Vou aumentar a tela aqui. Vai. A mitose é uma espécie de divisão celular em que são formadas duas células idênticas a partir de uma única célula. Nos seres multicelulares, a mitose é importante para garantir o crescimento desses indivíduos e também para a regeneração dos tecidos. Este processo acontece em células somáticas de um organismo vivo, onde uma célula-mãe dará origem a duas células filhas geneticamente idênticas. Com base nisso, no vídeo de hoje, aprenderemos passo a passo de como acontece essa divisão celular. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Você já se perguntou por que crianças não se parecem exatamente com seus pais? Ou por que irmãos são tão diferentes uns dos outros? A resposta está em um processo chamado meiose, responsável por gametas para a reprodução. A meiose é o processo pelo qual células haploides são produzidas. Vocês estão ouvindo o áudio? A partir de células diploides. Para que isso ocorra, os cromossomos precisam ser corretamente distribuídos de maneira a criar células. O áudio de um entrou enquanto o outro vídeo estava reproduzindo, porque esse aqui ainda estava... geneticamente. Ai, meu Deus. O outro ainda estava falando em coisa, então peraí. De novo aqui, vamos aí. Deixa eu voltar um bocadinho aqui. Então, ó, esse aqui está mostrando os processos da mitose, nessa animação aqui. Vamos lá. O ciclo celular pode ser dividido em duas grandes fases, a intérfase e a mitose. A intérfase é a primeira fase da divisão celular e é dividida em três subfases, G1, S e G2. Durante essas etapas, acontece um aumento da atividade metabólica que prepara a célula para a sua divisão. Em G1, ocorre o aumento gradativo de tamanho. São sintetizadas enzimas, ribossomos, organelas, sistemas de membranas e outras moléculas. Na fase S, que refere-se à palavra síntese, o DNA é duplicado, ou seja, dobra sua quantidade. Além disso, ela também duplica uma estrutura organizadora de microtúbulos, chamada de centrossomo. Os centrossomos ajudam a separar o DNA durante a fase M. Em G2, fase que antecede a mitose, o principal evento é verificar se a replicação do cromossomo se completou e se todo o dano ao DNA foi reparado. Após toda essa verificação, a célula passa para a fase M. Esta fase compreende mais 5 etapas. A prófase compreende a primeira etapa do estágio mitótico. Nessa fase, a cromatina se condensa gradualmente, formando cromossomos bem definidos.
No início, aparecem como filamentos alongados dispersos no núcleo. À medida que a prófase avança, os cromossomos tornam-se mais visíveis, claramente evidenciando as duas cromátides. As cromátides irmãs mantêm-se unidas pelo centrômero. O fuso mitótico começa a se formar. O fuso mitótico é uma estrutura feita de microtúbulos. Sua função é organizar os cromossomos e movê-los durante a mitose. O fuso cresce entre os centrossomos à medida que eles se separam. O nucleolo desaparece. Esse é um sinal de que o núcleo está prestes a se romper. Em seguida, o núcleo desaparece. A desorganização do envoltório nuclear marca o final da prófase. No final da prófase, também chamada de prometáfase, o fuso mitótico começa a capturar e organizar os cromossomos. Na segunda fase, chamada de metáfase, os cromossomos se alinham no plano equatorial do fuso mitótico. Os cromossomos alinhados na placa equatorial ou placa da metáfase marcam o final da metáfase. Em anáfase, inicia-se com a separação das cromátides irmãs junto aos centrômeros. Agora são chamados cromossomos filhos. Com o deslocamento dos cromossomos filhos através do cinetóforo em direção aos polos opostos da célula, os braços dos cromossomos parecem voltados para trás. Ao final da anáfase, os conjuntos idênticos de cromossomos moveram-se para os polos opostos. Na fase telófase, o envoltório nuclear é reorganizado ao redor de cada lote de cromossomos. Os fusos desaparecem, os cromossomos descondensam e voltam à sua forma filamentosa. Ocorre a reorganização dos núcleos. Quando a telófase está completa, os núcleos filhos entram em intérfase. A citocinese é a fase final dos processos de divisão celular das células eucarióticas, caracterizada pela efetiva separação das duas células após a formação completa dos dois novos núcleos. Durante a citocinese, o citoplasma é dividido em dois por um anel contrátil de actina e filamentos de miosina, que comprimem a célula em duas partes para criar duas células filhas, cada uma com um núcleo. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e compartilha. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Ah, essa animação aqui eu gosto muito. Esse GIF aqui. Uma aula inteira em 5 segundos. Beleza? Isso é a mitose. Beleza? Então, acho que deu para visualizar legal. Estava aqui explicando para vocês. Ó. JBO Ciência. É o canal para quem quiser se inscrever. E o outro vídeo é esse aqui. Ó. Esse aqui vai mostrar os processos da meiose. Ok? Perceba as diferenças. Você já se perguntou por que crianças não se parecem exatamente com seus pais? Ou por que irmãos são tão diferentes uns dos outros? A resposta está no processo chamado meiose, responsável por produzir gametas para a reprodução. A meiose é o processo pelo qual células haploides são produzidas a partir de células diploides. Para que isso ocorra, os cromossomos precisam ser corretamente distribuídos de maneira a criar Cavadinha aqui, culpa da internet, não é minha não. Com metade do número de cromossomos da célula parental. A meiose ocorre em células especiais chamadas células germinativas, dentro das gônadas de machos e fêmeas, para que a redução no número de cromossomos seja feita corretamente nas células haploides filhas, duas divisões celulares sucessivas são necessárias. Essas divisões são chamadas meiose 1
e meiose 2. Embora os processos de mitose e meiose sejam similares, existem algumas diferenças importantes. Uma diferença óbvia é que a mitose resulta em 2 células filhas diploides, enquanto a meiose gera 4 células filhas haploides. Assim como na mitose, a meiose começa após a célula ter passado pela fase G1, S e G2 da intérfase. Durante a fase S, o DNA é replicado, produzindo 2 cópias de cada cromossomo, chamadas de cromátides irmãs. O par de centríolos no citoplasma também é duplicado e começa a estender os microtúbulos que formará o fuso acromático. As cromátides irmãs permanecem ligadas pelo centrômero e se condensam à medida que a célula entra na prófase 1 da meiose. Até esse ponto, a célula se parece como na mitose, mas 2 eventos ocorrem na meiose e não na mitose e levam à diversidade genética. O primeiro evento ocorre na prófase 1, quando as cromátides irmãs dos pares de cromossomos homólogos se alinham lado a lado em um processo chamado sinapse, formando uma tétrade bivalente. Cromossomos homólogos carregam informações genéticas similares, mas não idênticas. Assim que essa estrutura é formada, o segundo evento, chamado crossing over, ou permutação, pode ocorrer. Durante o crossing over, existe uma troca física entre segmentos de DNA de cromátides não irmãs de cromossomos homólogos, aumentando a diversidade genética. A prófase 1 termina com a fragmentação da carioteca e os centríolos duplicados se movem para polos opostos da célula. À medida que se movem, os centríolos estendem as fibras do fuso acromático. Na prometáfase 1, quando os centríolos estão nos polos da célula, as fibras do fuso estão totalmente formadas. As cromátides irmãs são ligadas às fibras do fuso pelos cinetócoros. Aqui, outra diferença entre a mitose e a meiose. Por conta da sinapse e do crossing over, os cromossomos homólogos permanecem ligados, de maneira que cada par de cromátides irmãs é ligada por apenas um lado pelos microtúbulos do cinetócoro. Já na mitose, cada cromátide irmã é ligada em ambos os lados pelos microtúbulos do cinetócoro, que se formam em polos opostos. Durante a metáfase 1, as bivalentes são aleatoriamente alinhadas na placa metafásica. Devido à segregação independente, esse alinhamento é aleatório e contribui para a diversidade genética. Na anáfase 1, os cromossomos homólogos são separados e se movem para polos opostos. A meiose 1 termina com a telófase 1, quando os cromossomos se descondensam e a carioteca se refaz. A citocinese separa os 2 citoplasmas das células filhas pelo sulco de clivagem. Como os produtos finais da meiose 1 são 2 células filhas haploides, a meiose 2 começa sem que os cromossomos passem por outra rodada de replicação do DNA. Os centríolos novamente se duplicam e começam a se mover para polos opostos de cada célula. Na prófase 2, as cromátides irmãs se condensam, enquanto as fibras do fuso começam a se formar e a carioteca novamente se desintegra. Na prometáfase 2, as cromátides irmãs se ligam às fibras do fuso pelos cinetócoros, por fusos de polos opostos. O fuso alinha as cromátides irmãs ao longo da placa metafásica na metáfase 2. Na anáfase 2, as cromátides irmãs são separadas e os cromossomos individuais se movem em direção a polos opostos da célula. O processo todo termina com a telófase 2, quando os cromossomos se descondensam e a carioteca se refaz. A citocinese ocorre e o sulco de clivagem separam as 2 células filhas em 4 células filhas haploides. As células haploides se especializarão em gametas, espermatozoides ou óvulos. Estes se fundem na fertilização para formar um zigoto, que formará uma criança. A criança recebe metade dos seus cromossomos da sua mãe e metade do seu pai. Como homens e mulheres produzem milhões de gametas, e a seleção dos gametas na fertilização é aleatória, isso contribui para a diversidade genética. Isso explica por que uma criança não é idêntica a seus pais. Mas por que irmãos são diferentes? Essa diversidade vem de várias fontes. Na prófase 1, cromátides não irmãs podem trocar material genético durante o crossing over, aumentando a variabilidade genética. Além do crossing over, na metáfase 1,
Os pares de homólogos são alinhados independentemente na placa metafásica e são distribuídos independentemente às células filhas. Esse processo, chamado de segregação independente, produz 4 células haploides geneticamente distintas. Se o número total de cromossomos nos organismos aumenta, o número de gametas diferentes aumenta pela razão de 2 elevado a n. Isso significa que um organismo n igual a 3 produz 8 gametas diferentes. Para humanos, em que n igual a 23, existem de 2 elevado a 23 gametas diferentes possíveis, o que dá mais de 8 milhões de combinações possíveis. A combinação de segregação independente, crossing over e a seleção aleatória de gametas na reprodução sexuada aumenta a variabilidade genética e explica por que uma criança não é igual a seus pais nem a seus irmãos. Bom, voltando aqui, né? Não, Isadora, não trocou o horário das aulas, não. A minha aula com vocês... Quer dizer, trocou em relação ao que era antes das férias. Sim, eu dou aula para vocês agora, de 9h20 às 11h, ok? E aí depois eu volto meio-dia e 10 no último tempo, eu dou aula de meio-dia e 10 até 1h, beleza? Agora vai ser assim, porque... Né, no semestre passado eu dava um tempo, 7h20 a 8h10, e depois outro de 9h20 às 11h. Né? Então continuou o horário de 9h20 às 11h, só que agora o meu outro horário com vocês é de meio-dia e 10 a 1h. Beleza? Bom, gente, então quem, né, prestou atenção aí nos vídeos pode ter visto, pode reparar, né, assim, de maneira mais visual, a diferença entre os dois processos de divisão celular. Pois bem, né? Tá. Beleza. Pois bem, né? Então isso foi, né, o que nós estudamos antes, né, de começar a falar a respeito da genética mendeliana. Okay? Assim que nós terminamos nosso estudo sobre biologia, sobre divisão celular, nós fizemos uma introdução à genética, começando pelos primórdios da genética, que são aqueles princípios da genética mendeliana que, né, resulta aí nos 2 trabalhos que nós conhecemos como primeira e segunda lei de Mendel, tá certo? Né? Então, assim, falando bem, né, resumidamente a respeito disso, né, o que acontece? O Mendel, ele era um botânico, monge austríaco, que num trabalho, né, a respeito de cultivação, né, de plantas, né, no mosteiro que ele trabalhava, ele estava estudando sobre, assim, a hereditariedade das plantas, como determinadas características eram passadas de uma planta para outra, né, no sentido de fazer seleção de características para melhor cultivo, tá certo? Né, eu já devo ter falado isso algumas vezes aqui com você, mas vou falar de novo. Eu não gosto dessas coisas assim, de falar que assim, Mendel é o pai da genética, assim como Darwin é o pai da evolução. Não gosto desses termos, pai disso, pai daquilo, mãe disso, mãe daquilo. Né? Porque, assim, isso daí é uma construção errônea de um mito que não existe. Né? Porque, assim, não tem como falar que o Mendel estava fazendo genética, porque na época dele essa ciência nem existia. Não se sabia nem o que era um gene, né? Vai saber o que é, como é que vai existir genética. Né? E, assim, o que acontece... E outra coisa, o Mendel não era o único que estava estudando coisas a respeito, né, dessa questão da hereditariedade no tempo dele. Né? Como qualquer estudo científico, seja lá em que época isso tenha sido desenvolvido, é sempre dentro de um contexto, né, social no qual tantos outros já fizeram antes e tantos estão simultaneamente, né, estudando a respeito do mesmo fenômeno. Né? O que acontece é que, assim, com o advento da biologia molecular, isso aí já no início do século XX, né, o Mendel fez o trabalho dele lá em meados do século XIX, no início do século XX, com o advento da genética, quando estavam tentando, assim,
né, entender essa questão da distribuição, né, dos genes para as células, algo que hoje a gente consegue explicar, inclusive, através da meiose, né, como nessa animação que eu acabei de mostrar para vocês, né, um trabalho que o Mendel publicou na época que ele estava lá fazendo o trabalho com as plantas no monastério, né, foi, né, assim, achado, né, por três pesquisadores que estavam estudando sobre aquilo, e os resultados do trabalho do Mendel vieram a dar, assim, a base, né, que esses pesquisadores estavam precisando para conseguir chegar, para explicar as conclusões, né, que eles estavam tentando chegar, beleza? Né? Por isso que o Mendel acabou ficando tão famoso aí, mas o Mendel, inclusive, nessa época já estava morto, tá? Quando o trabalho dele foi descoberto, foi descoberto não, né? Quando o trabalho dele recebeu essa citação, que acabou deixando o trabalho dele mundialmente famoso, ele já estava morto, ok? Mas o Mendel, ele não foi o inventor da genética, não, tá certo? Esses mitos aí assim, os livros didáticos de ciências, né, tentam construir a respeito, né, de Mendel, pai da genética, Darwin, pai da evolução, né, Newton, pai disso, Kepler, pai daquilo, blá, 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 né, que tentam dar, isso não existe, tá, gente? Isso é uma fantasia que ignora completamente vários aspectos da história da ciência para justamente criar essa imagem de um mito, de um gênio solitário, né, na cabeça das crianças que estão estudando, dos adolescentes que estão estudando aquilo, tá certo? Né, mas, enfim, né, desconstruindo o mito do Mendel, né, e falando um pouco sobre o trabalho dele, né, sobre o trabalho, não, sobre esse trabalho dele, né, foram outros, né, o que acontece? O Mendel, ele estava analisando como que determinadas características eram passadas, né, ao longo das gerações. Era um estudo, uma observação de hereditariedade que ele estava fazendo. E assim, muito se atribui também o Mendel, o fato dele ter utilizado as ervilhas, né, para o trabalho dele. Ele realmente usou as ervilhas, mas não foi somente as ervilhas que ele utilizou, e isso não foi uma escolha, certo? Né, o que acontece foi o seguinte, o que o Mendel fez com as ervilhas, ele fez com outros organismos também, mas ele chegou às conclusões que chegou, né, tais que nós estudamos hoje na genética mendeliana, quando ele fez o experimento com as ervilhas, beleza? Então, a gente fala, né, desse trabalho específico do Mendel, e mais detalhadamente a gente fala, né, desse trabalho quando ele utilizou as ervilhas como organismo teste, beleza? Né? Então, o que acontece? O Mendel, quando ele estava fazendo trabalho com as ervilhas, né, analisando as características das ervilhas, ele supôs que se a ervilha tinha uma determinada característica, como, por exemplo, a cor da semente, a textura da semente, o tamanho do caule, a posição da flor no caule, coisa desse tipo, deveria existir um fator, né, no corpo daquela ervilha que determinava que ela tivesse essa característica, uma função dele. Né? E aí uma vantagem, né, porque quando ele usou a ervilha a coisa acabou dando mais certo. Vamos lá. As ervilhas, elas têm algumas características que são interessantes para trabalho de hereditariedade. Primeiro, elas têm um ciclo de vida muito rápido, né? Então você pode conseguir várias gerações num espaço curto de tempo. Isso é fundamental num trabalho de hereditariedade, né? Segundo, elas têm uma prole abundante, né? Cada, né, vez que elas reproduzem, são várias novas ervilhas que surgem. Isso também é ótimo, né, para um trabalho em hereditariedade, porque você tem um N, né, amostral muito grande, que traz estatisticamente, né, resultados interessantes para a pesquisa. E uma outra coisa também que foi importante, né, é que o fato das ervilhas poderem fazer tanto autofecundação quanto fecundação cruzada, que permitiu com que o Mendel fizesse cruzamentos entre ervilhas de características diferentes e de ervilhas com a mesma característica, sem, né, comprometer o experimento que ele estava fazendo. Então, vamos lá. Né? Quando o Mendel fez essa suposição, o que ele fez? Né? Num primeiro momento, ele analisou a transmissão de uma única característica, okay?
separadamente. Então, vamos lá. Vamos pegar como exemplo a cor da semente da ervilha. Tá? Ele fez isso com várias características, mas eu vou usar aqui como exemplo a cor da semente. Numa primeira geração, que é o que a gente chama de geração P, tá? O Mendel ele pegou ervilhas amarelas, que só davam ervilhas amarelas, quando autofecundadas, e cruzou elas com ervilhas verdes, que só davam ervilhas verdes por meio da autofecundação. Como é que ele fez isso? Ele cortou os estames de uma, tá? Recolheu o pólen delas com um pincel para evitar que elas se autofecundassem e colocou no estame da outra. Beleza? Assim ele fez a autofecundação. Tá certo? Bom, na geração de descendentes dessas ervilhas amarelas com ervilhas verdes, veio a geração chamada de geração F1. Na geração F1, todas as ervilhas eram amarelas, tinha a semente amarela. Ele cruzou amarelo com verde, todo mundo nasceu amarelo. E aí, o que teria acontecido com o fator por verde? O que ele fez agora? Uma autofecundação com essas ervilhas amarelas da geração F1. As descendentes da geração F1 deram origem à chamada geração F2, ok? Aonde foi encontrada uma proporção de 3 ervilhas com a semente amarela para uma ervilha de semente verde. Ou seja, em cada 4 ervilhas que nasceram, 3 tinham semente amarela e uma tinha semente verde. É uma proporção aí de 75% a 25%. Ok? Esse foi o resultado desse experimento do Mendel. Com isso, ele concluiu que o fator para o verde ele não havia sumido em F1. Ele somente não se manifestava quando estava na presença do amarelo. E aí, com isso, conclusões que o Mendel tirou a partir daí. Com isso, o Mendel entendeu que, para cada característica que o indivíduo possui, ele não tem, na verdade, um fator. Ele tem, na verdade, 2 fatores para essa característica. Esses fatores estão organizados em pares e que esse par de fatores se separa na formação dos gametas. A ideia de o que era um gameta já se tinha na época do Mendel. Que esse fator se separa na formação dos gametas e que nos gametas os fatores estão em dose única e cada ser parental contribui com um fator de cada par do seu descendente. Qual é a interpretação atual que nós fazemos da lei de Mendel? A gente entende hoje o seguinte: o indivíduo, para cada característica que ele tem, há um par de genes para essa característica que está no mesmo locus gênio do par de cromossomos homólogos, certo? E no momento que ocorre a gametogênese, por meio da meiose, esses cromossomos homólogos se separam e os gametas vão cada um levar um gene de cada par. E aí, quando ocorre a fecundação, o que vai acontecer? Cada ser parental, cada gameta vai contribuir com um novo, com um dos genes de cada locus gênico que o indivíduo vai possuir. Essa é a interpretação atual da primeira lei de Mendel. Beleza? Outros conceitos importantes de genética que surgem com a interpretação dos trabalhos do Mendel é a ideia de gene dominante e gene recessivo. O que é isso? O gene dominante ele é aquele que se manifesta independente de quem está fazendo par com ele. Já o gene recessivo é aquele que, na presença do dominante, ele não se manifesta. O que acontece? Outro conceito importante aqui é o conceito de alelo. O que são alelos? Alelos são variantes de um mesmo tipo de gene. Então, vamos lá. Para a cor da semente das ervilhas, você tem os genes que determinam essa cor, e aí você tem o alelo para o amarelo e o alelo para o verde.
certo? O alelo para o amarelo, ele é dominante em relação ao alelo para o verde, né? Então, se a ervilha, no par de alelos dela, para a cor da semente, ela tiver 2 amarelos, ela vai ter a semente amarela. Se ela tiver um amarelo mais um verde, ela também vai ter a semente amarela. E se ela tiver os 2 para o verde, aí sim ela vai ter a semente verde. Beleza? Então é isso. Você tem aí, né, a questão da dominância. Por que ocorre essa relação de dominância? Né? Os genes, eles resultam em proteínas, certo? Aprendemos isso também em bioquímica lá na primeira série, certo? Todo gene ele resulta numa proteína. E as proteínas, elas agem, né, de diferentes maneiras no nosso metabolismo celular. O que acontece? Às vezes, a manifestação da proteína, a manifestação metabólica da proteína de um dos alelos do mesmo locus gênico, ela pode se sobressair à manifestação metabólica da proteína do alelo que está pareando com ele, certo? Dessa maneira, o indivíduo vai manifestar apenas, tá, a característica do alelo que a proteína está se sobressaindo. Por isso que ele é um alelo dominante. Okay? Isso significa dizer, então, que o alelo recessivo está inativo? Não, ele está lá. O alelo recessivo está lá, ele está fazendo, né, ele está produzindo a proteína dele, está sintetizando a proteína dele, mas, né, a proteína do alelo vizinho dele acaba se sobressaindo e aí ele não se manifesta. Okay? O que nos leva a mais 2 conceitos importantes aí, que é o conceito de homozigose e heterozigose e o conceito de genótipo e fenótipo. O que é um sujeito, um indivíduo homozigoto? Eu digo que o indivíduo ele é homozigoto para uma característica quando no par de genes para essa característica ele tem os 2 genes iguais. Tipo a ervilha aqui no par de gene para semente tem amarelo e amarelo ou verde e verde. Ela é uma ervilha homozigota para essa característica. E o indivíduo que tem um alelo de cada tipo, ele é um indivíduo heterozigoto. Tipo a ervilha que tem um alelo para o amarelo e um alelo para o verde. Tá? Indivíduos heterozigotos sempre vão manifestar a característica do gene dominante. Tá? Já um gene recessivo, ele só se manifesta no indivíduo em homozigose. Beleza? Em outras palavras, o alelo dominante se manifesta tanto em homozigose quanto em heterozigose, enquanto que o alelo recessivo só se manifesta em homozigose. Beleza? Né? Sobre o conceito de genótipo e fenótipo, o que acontece? Genótipo são todas as características genéticas que o indivíduo tem. São os genes que o indivíduo possui. É o mapa genético do indivíduo, é o seu genótipo. Beleza? Já o fenótipo é a característica que esse indivíduo manifesta. Então, às vezes, 2 indivíduos podem ter o mesmo fenótipo, mas genótipos diferentes. Beleza? Por exemplo, a ervilha amarela homozigota tem o mesmo fenótipo da ervilha amarela heterozigota, mas os seus genótipos são diferentes. Uma carrega o gene para o verde, a outra não. Então, elas têm o mesmo fenótipo, mas elas não têm o mesmo genótipo. Ok? Uma outra coisa importante a respeito do fenótipo é que alguns fenótipos eles podem ter uma influência também externa, podem ter uma influência do ambiente, né? Então, a pessoa tem a predisposição genética a manifestar uma característica e o resultado final dessa manifestação vai se dar numa interação desse indivíduo com o ambiente em que ele vive. Beleza? Né? Um exemplo aqui, a síntese de melanina. Né? A síntese de melanina, a síntese de pigmento na pele. Né? A síntese de pigmento na pele se dá, né, pela produção de um pigmento chamado melanina, né, que é o que dá a coloração da pele do indivíduo. O quanto de melanina um indivíduo produz é um fator genético, sim, mas, ao mesmo tempo, você tem uma influência ambiental, né? Porque quanto mais você se expõe
aos raios ultravioleta, porque a exposição aos raios solares estimula a síntese de melanina. Então, você tem aí um fenótipo que é a soma, né, dos fatores genéticos com, né, os fatores ambientais, dentre outros, beleza? Né? Então, esses são alguns conceitos básicos da genética mendeliana que nós vimos. Tá? Sobre a segunda lei de Mendel, que foi um momento do trabalho do Mendel no qual ele começou a analisar a transmissão de duas características simultaneamente, né? O que é importante a gente saber disso é que a distribuição, na segunda lei de Mendel, uma das conclusões do Mendel nesse trabalho é que essa distribuição, né, dos gametas, dos genes para os gametas, né, que o Mendel chamava de fatores, e nós chamamos hoje de gene, né, ela é aleatória, beleza? Que é aquilo que a animação lá da meiose explicou quando estava falando do crossing over. Tá certo? Você tem uma distribuição aleatória dos cromossomos no alinhamento do equador da célula, e aí nem sempre o gene que vai para uma célula vai influenciar quais são os outros genes que vão para lá. Você tem uma distribuição aleatória, a não ser que esses genes estejam em linkagem, ou seja, estejam no mesmo cromossomo. Você pode ter uma distribuição aleatória, o que faz com que cada gameta seja geneticamente único. Beleza? Então, gente, alguém quer perguntar alguma coisa a mais sobre isso? Não? Não? Então, eu acho que essa é a revisão que eu queria fazer com vocês a respeito do que a gente estava falando até as férias. Acho que deu para a gente aí, nesses 2 tempinhos, recapitular bem, né, onde nós paramos. E aí, ao meio-dia e 10 eu volto para cá, né? Nós temos ainda mais um tempinho. Nesse último tempo, meio-dia e 10, vou mostrar para vocês agora o que a gente vai estudar daqui por diante. Beleza? Já vimos onde paramos, agora vamos ver para onde vamos. Tá certo? Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, estão dispensados por hora. Meio-dia e 10 a gente volta aqui. Tchau, tchau.